Olá, bem-vindos a mais uma edição do FMPcast, hoje dedicado a carreiras. Nós estamos aqui com 3 alunos formandos na turma de 2025-1 e que vão compartilhar as experiências e falar de como foi esse período de formação acadêmica aqui na graduação da FMP. Melissa Garcia Freitas, estagiária no escritório de advocacia. Bem-vinda. Obrigada. Futura doutora Juliana de Paulo Paiva, estagiária do Tribunal de Justiça. Bem-vinda. Obrigada. E o Rogério Guimarães, da Leve, 43 anos, funcionário público. Bem-vindo. Muito obrigado. Muito bem, vamos começar com as meninas. Melissa, conta pra gente, em que momento a FMP entra na tua vida? A FMP entra na minha vida quando eu saí da faculdade e saí do ensino médio. E eu não sabia o que eu ia fazer. Então, eu sempre fui aquela criança que nunca soube. Não sei o que eu quero ser. Mas eu saí do ensino médio e fui cursar um técnico em Química. E que era o que eu gostava no colégio, Química. E aí, achando que eu ia fazer um superior em Química. E cursei 1 ano e vi que não era aquilo que eu queria. Vim de uma família em que meu pai é funcionário público do estado. Policial civil aposentado. E o sonho dele era eu fazer direito. E eu sempre fui a filha rebelde que não vou dar esse gosto pro meu pai. E no final era aquilo que eu falei, eu acho que eu vou fazer direito. E foi aí que por outdoor, conheci a FMP por propaganda mesmo. E foi assim que eu cheguei na faculdade, conhecendo, né? E ingressei aqui em 2019. E hoje eu finalizo aqui o meu ciclo esse ano. Juliana, a FMP surge na tua vida de que maneira? Eu terminei o colégio, não sabia muito bem o que eu queria, acabei ingressando numa faculdade de administração. E aí, durante a faculdade de administração, mais pro final do curso, eu assumi um cargo no estado, trabalhava com licitações, acabei me interessando ali pelo direito. Fiz um curso de gestão pública para ter certeza que era isso que eu queria, um tecnólogo à distância. E aí, logo depois, eu ingressei na FMP. E no fim, eu gostei tanto e me realizei tanto com o curso que eu resolvi pedir exoneração para realmente mergulhar e viver esse sonho e essa carreira que eu sonho dentro do direito. Rogério, tu que é o nosso decano, tira que temos a mesma idade. Exato. A mais jovem entre o grupo aqui. Bom, é bem interessante a história, porque no final de 2018 eu resolvi mudar de carreira e começar a estudar para concurso público. E o concurso que tinha disponível na oportunidade era para oficial de justiça. Lá foi onde tive meu primeiro contato com o direito. E achei assim muito interessante, principalmente a parte processualística civil, a parte do direito civil constitucional. E a ideia era passar no concurso e posteriormente fazer a faculdade de direito. Todavia o que aconteceu em 2019 foi a pandemia. E aí parado, não tinha concursos e nesse meio tempo, então vamos tentar fazer a faculdade de direito. E eu sempre, quando eu trabalhava na Zona Sul, eu voltava, tinha ali na José de Alencar, ali, um outdoor da FMP. E eu dizia assim, nossa, imagina que legal você ser formado em Direito pela faculdade do Ministério Público, hein, cara? Nossa, deve ser o máximo, né? E isso é uma coisa que esses dias eu me dei conta de novo. E agora é o que está acontecendo comigo. A FMP foi uma escolha, assim, muito pela questão da qualidade, que a gente sempre soube. A partir do momento que você começa a entrar no mundo do direito, quais são as melhores faculdades, enfim, aí você acaba tendo as referências, e a FMP sempre foi uma das faculdades citadas, e realmente com muito orgulho, assim, toda essa caminhada, e agora está podendo realizar esse sonho de ser o cara com o diploma da faculdade do Ministério Público. Muito bem. A gente pode elencar aqui, rapidamente, mais ou menos com uma narração de futebol, as carreiras que são possíveis no direito. Magistratura, Ministério Público, advocacia privada, defensoria pública, policial civil, delegado, diplomacia, parecerista jurídico, que é relativamente novo, né? Tu não precisa ser necessariamente advogado para exercer a profissão. Esse é um ponto importante, não precisa fazer a OAB para atuar no direito. Consultor jurídico, também é uma das carreiras que não necessita da OAB, assessor jurídico, assessor parlamentar e professor de direito. Qual dessas tu quer ser quando crescer, né? Seria delegada. Eu acho. Sempre foi. Quando eu entrei também, eu sempre visei o concurso público. Por vir de família de meu pai e a minha mãe são funcionários públicos. E delegada sempre foi o meu top, assim, que eu sempre quis. Mas eu também sempre fui muito flexível quando eu entrei na FMP, eu sempre falei assim, eu quero concurso público,
Mas eu não sei se lá no nono, no 10º, eu não vou gostar de advocacia. Então eu sempre fui muito aberta. É aquilo, a gente sonha, mas eu não sei em que momento eu vou mudar também. Não vou pra advocacia, pro setor privado. Então, Os dados ainda estão rolando. ainda assim. Juliana. Na verdade, eu entrei para a FMP para buscar me qualificar, para desempenhar as minhas funções públicas, né, naquele exercício do cargo que eu estava. E aí, no fim, durante essa trajetória na FMP, eu acabei realmente descobrindo esse sonho de seguir na carreira pública, mas de uma forma a exercer mesmo, a trabalhar com a área jurídica. Atualmente, eu quero buscar agora, com a formação, me qualificar para entrar em algum outro cargo, assim, na área pública. Não sei ainda exatamente qual que eu vou escolher seguir ainda. Hoje é claro. Bom, eu já tenho meio que definido, a partir da metade do curso, seguir na Procuradoria Pública. Ainda não sei em qual esfera vai ser, se vai ser no ente municipal, se vai ser no ente estadual, ente federal, mas efetivamente, após agora a formatura, é começar a preparação para esses concursos da área de Procuradoria Pública. Muito bem, eu quero que vocês falem agora da FMP. Vislumbraram a FMP, imaginou que poderia e agora está acontecendo, né? Como é que foi esse período na faculdade? Eu quero que vocês destaquem os pontos positivos, até porque os pontos positivos e negativos a gente tem que falar. As brincadeiras à parte, o que faz a FMP diferente e encantadora? Acredito que seja a inovação, tecnologia, e eu acho que sempre dispor para o aluno o melhor caminho. Eu acho que ser muito família, assim, a gente pode chegar e é bem assistido. Eu acredito que a FMP sempre foi, nunca tive nenhum problema. Assim. O fato de ser um prédio vertical e ser um curso exclusivo unicamente. Então, isso às vezes às vezes dava assim um tino de, pois é, né, não é um campus, né, que nem Horizontal. Exato, que nem outras faculdades, mas que eu nunca senti essa falta, assim, sempre fui muito, a minha faculdade é num prédio, mas sempre me senti muito acolhedor, assim, um ambiente acolhedor, independente do formato. Assim. E a Juliana? Eu vim pela qualidade, pela experiência e qualificação dos profissionais que trabalham aqui dentro. Os professores, eles são impecáveis, os métodos de estudo, as aulas, são conhecimentos, assim, enriquecedores. Ter vários membros do Ministério Público é de uma tamanha motivação, é uma felicidade de chegar aqui dentro de uma sala de aula e sentar para, às vezes, tomar um chimarrão. Eu gosto do caderno, o pessoal vem já com o computador. Eu ainda sou aquela moda antiga de ter o papel e a caneta na mão, mas sentar aqui, conversar, ter esse networking com esses profissionais incríveis e tá aqui absorvendo esse conteúdo, para mim, assim, não tem sensação melhor, não tem nada melhor do que estar dentro de uma sala de aula recebendo as informações desses profissionais. É excelente, assim, a qualidade de ensino. Mesmo eles sendo autoridades, eles são bem acessíveis. São muito acessíveis. Que a gente teve um tempo em que tinha que marcar a hora com o professor de jeito, né? Lá na sala dele. Acaba que a gente nunca teve essa hierarquia dentro da sala de aula. Foi sempre muito, né, o contato muito bom. É muito bom olhar pra trás e lembrar, assim. Eu vou dizer que, assim, que no início eu até ficava meio assim, né? A gente fica com medo, às vezes, de chegar e vai desenvolvendo, né? E depois é maravilhoso. Essa comunicação com eles. Exato. E Roger, claro. Assim, as coisas que mais chamaram a atenção no momento inicial, principalmente, foi a questão, assim, de estrutura da instituição. É, assim, uma estrutura fantástica, um nível de organização, desde o mapeamento para deficiente visual do piso até as próprias telas que a gente tem ali e utiliza interativas dentro da sala de aula, biblioteca, os laboratórios de prática jurídica. Eu lembro que eu fiz a matrícula no laboratório de prática jurídica e eu olhei e disse, nossa, que legal, isso pode ser uma mesa redonda, o pessoal sentar e conversar. E aí depois que você vai atravessando o curso, você vai vendo a importância efetiva de você ter uma estrutura diferenciada, como a FMP oferece. E, com o passar do tempo também, você começar a ver a densidade de conhecimento dos professores.
é assim, algo espetacular realmente, porque além de serem pessoas, grande parte deles, serem do Ministério Público, são pessoas que você vê assim, são estudiosos do direito. São pessoas que a todo momento estão antenados na dinamicidade do direito, o que muda, o que efetivamente não muda, as coisas que estão consolidadas, sedimentadas em termos de direito, e são pessoas que pensam, criticam, e eu acho que isso é uma questão muito importante hoje em dia no pensamento do direito, haja vista a importância que ela tem na vida de todas as pessoas, e o pensamento crítico hoje em dia ele é fundamental. Só que para você ter um pensamento crítico, você parte de uma base de conhecimento mínima. É muito fácil você acompanhar posições. Agora, você criticar posições com base num conhecimento mais amplo, aí sim você tem uma dificuldade. Por quê? Porque lá existe uma preparação prévia. Isso você percebe muito nitidamente nos professores aqui na FMP. Uma preparação prévia, um nível de conhecimento muito elevado e, principalmente, como vocês falaram ali também, a questão da acessibilidade desses professores. De você... Agora, quando vocês estavam comentando, eu pensei, nossa, de repente, por ser um pouco mais velho, nunca tive muito essa questão do autoridade, tinha que falar, chegava a falar. Mas aí você para e pensa, realmente, assim, são pessoas... Foi tão natural. É tão natural. Com eles, a acessibilidade, assim, desde o início, você ter acesso a eles é uma coisa tão natural e motivada por eles também. Muito. E aí, quando você tem... A gente tem a oportunidade dos eventos aqui da FMP, a questão da literatura lá com a professora Bárbara, aí você vê um professor Calil falando e você vê ele, cara, eu tive aula com esse cara. Uma estruturação de pensamento de direito, um olhar para a origem do direito, de como ele nasce, de como ele se aplica, as suas imperfeições que vão sendo corrigidas ao longo do tempo. Assim, é uma experiência fantástica você poder ter acesso a isso. É diferente chegar numa sala de aula e tu dar aula e ter aula com quem é referência ou sabe que ele teve sucesso, tem sucesso na carreira. Né? Eles trazem aquele cotidiano para dentro da sala de aula e a gente acaba vivendo isso, experienciando essas atividades profissionais, a riqueza de detalhes que eles trazem, a rotina no dia a dia e que vai para a sala de aula, então tu já meio que te prepara para o ambiente fora da sala de aula. Exato, eu acho que é muito aquilo que o Roger Clare também acabou de falar, do pensamento crítico e eles... Exato, fazem isso com a gente. Isso é muito bom. Então eu acho que eles também demonstram muito o amor. O amor e a dedicação pela, enfim. Deixa tudo muito explícito, assim. Muito bom. Dá pra ver que eles vêm e não precisariam, né? Porque já são profissionais bem-sucedidos financeiramente e reconhecidos pelos seus pares. Exatamente. O que torna a aula melhor ainda, né? Porque ele vem com amor, não é só a grana, né? Eles já estão com a vida feita, diferente da gente que tá ali ingressando e mesmo assim não muda. Pra eles continua assim aplicando da melhor forma. Bom, já falamos da estrutura, né? Inclusive houve uma modernização agora no primeiro semestre. As telas que eram gigantes de 70 polegadas agora são de 86 polegadas. É verdade. Então é uma tecnologia que poucas instituições têm e que é oferecida aos alunos. Sobre estrutura, eu vou pular agora para o assunto atividades extra sala de aula. Toda semana a gente tem algum tipo de atividade. Como é que vocês avaliam, Juliana? Eu particularmente, eu gosto daquela aula mais no passivo, que eu realmente vou sentar ali para ter aquele momento de lazer e poder usufruir daquele conhecimento, enfim, auferir aquilo ali que está sendo me colocado. Para o pessoal que gosta mais de realmente aplicar o conhecimento, as aulas práticas, né, permitem essa materialização da educação, do ensino. E que mais que vocês podem, assim, complementar? Os eventos. Não é seminários, que não lembro agora que temos também seminários, as palestras. As bancas de TCC. Exato, as palestras que nem o Prof. Calil. Então, esse pensamento que o Roger Clare falou de, nossa, eu tive aula com ele. É isso que eu digo, de olhar para trás e também ver, meu Deus, eu tive aula com essa pessoa e muito bom. Mas sim, das aulas práticas. Eu digo até dos estágios curriculares. Não sei se entra nessa... Sim. Nessa pauta. Mas, por exemplo, eu não tive a oportunidade de fazer os conveniados pela FMP. Mas hoje eu vejo meus colegas que fazem. Isso. E eu acompanho. E eu falo assim, nossa, que legal, tipo, que tem isso, sabe? Isso, nós temos hoje várias parcerias, né? Técnico-educacionais.
A gente dá apoio à Polícia Civil, dá apoio ao Pão dos Pobres. Temos o escritório jurídico, o escritório modelo, que na realidade é um serviço jurídico gratuito, né, que a gente oferece para entidades conveniadas. Nós temos também agora recentemente o Observatório, né, de Imigrantes, quer dizer, são atividades novas que saíram e que já tem envolvimento da FMP. Tem uma atividade que não participei, mas que realmente é uma coisa que eu quero fazer ainda, que é a visita em loco lá em Brasília, para conhecer a mobilidade acadêmica. Infelizmente eu não consegui participar. Mas a gente acompanha e muito legal. Bom, muito rico. Muito legal. Assim, de maneira geral, a FMP tem isso é uma coisa que é fundamental na questão de quando você está passando pelo processo acadêmico, que é exatamente o quê? Você conseguir fazer aquela transição do adquirir conhecimento para aplicar conhecimento. E desde as cadeiras de prática que a gente já tem a partir da metade do curso, até mesmo as questões do estágio, do escritório modelo, os grupos de iniciação científica, de pesquisa e iniciação científica, eu não tive a possibilidade de participar por questões de trabalho, enfim, mas eu acho assim que foi uma coisa que eu deveria ter, de repente, ao longo do curso, me esforçado um pouquinho mais para participar. Tava lá, tu é que não pegou. Não, tava lá e assim, eu acho extremamente útil, assim como também a questão do estágio durante a carreira jurídica. A Melissa falou que não teve a oportunidade de fazer estágio lá no começo, e eu acredito que desde o 3º ou 4º semestre eu estagiei e depois passei no concurso, enfim. Fiz estágio em 2 instituições, no TJ e em outra instituição pública, e assim, o estágio ele te dá uma vivência muito na prática, e você traz aquilo para o teu ambiente de aula, e quando o professor está falando lá, assim, não, eu sei do que ele está falando. Às vezes você tem uma dúvida no teu dia ali de estágio, e você chega em aula e você troca uma ideia com o professor, e é isso, ele vai lá, ele te explica. E eu acredito que a aplicação prática do teu conhecimento é o que vai efetivamente consolidar esse conhecimento para uma aplicação futura. Daquilo que a gente estava falando antes, né? De quando você tem que fazer uma análise a respeito de um assunto, você busca lá na tua memória dos conhecimentos adquiridos. E quando você tem eles consolidados, serão os que vão mais saltar. Então, esse processo de você fazer um estágio, de você fazer atividades práticas, eles são fundamentais, e o importante é o quê? A FMP fomenta isso. A todo momento você tem. Assim, é difícil lógico, tem outras atribuições fora do ambiente acadêmico, de você conseguir acompanhar tudo. Porém, assim, sempre tem. Tá disponível. Como você mesmo falou, estava disponível, eu não fiz porque não deu, mas estava disponível. Seja as práticas, a prática, lógico, são obrigatórias, mas sejam os grupos de pesquisa, sejam os eventos, seminários, ela fomenta a todo momento que você esteja envolvidos em coisas para além da sala de aula. Isso eu acho enriquecedor, assim, e realmente acaba por ser um diferencial do profissional que sai de dentro da FMP. O Tribunal de Justiça e os outros órgãos do sistema judiciário vêm buscar os estagiários daqui, principalmente. Inclusive, né, João, tu faz estágio no Tribunal de Justiça, e um outro diferencial da FMP é que se sair reto pela Borges, tu chega no estágio em 5 minutos. Sim, a minha vida é aqui no centro, então eu faço às vezes alguma cadeira de manhã, alguma atividade de manhã aqui na FMP, vou caminhando até o Tribunal de Justiça, e às vezes à noite eu retorno para um outro turno de aula, então isso é muito legal. Eu digo assim, eu moro no centro. Eu moro na Borges de Medeiros, porque é o caminho que eu faço todos os dias. A minha vida tem sido essa nos últimos 6 anos. Eu já estagiei também no TJ pelos 2 anos, né? O contrato. E também eu gostava disso, de tipo, ter tudo perto, fazer tudo a pé. E eu também tinha cadeiras de manhã e de noite, né? Então a gente vivia isso, sai, depois volta de noite, tudo nesse trajeto aqui do Açorianos. E o suporte? Nós já falamos aqui de estágio, da questão dos professores, mas nós temos aqui o NAP, que é o Núcleo de Apoio Psicopedagógico, nós temos aqui psicólogas, né? Nós temos técnicas que podem ajudar, assim, desde a organização do estudo até aquele, olha, tô nervoso, preciso de ajuda. Enfim, quero que vocês analisem também essa parte da FMP. A questão da saúde mental, isso é muito importante, né? Qualquer pessoa tem que ter hoje inteligência emocional para lidar com as questões cotidianas, né? Lidar com a vida humana e também lidar com os estudos. E organizar hoje
O tempo está mais corrido. E a gente está na era da tecnologia, da inovação, a era digital. Então, tudo isso faz com que o tempo pareça que seja mais curto. Então, a gente tem que se organizar e até tá com a cabeça boa para nesse tempo, nessa meta organizada, nesse planejamento de estudos, tu tá com a cabeça ali com pensamentos agradáveis para te conseguir fazer essa conciliação de estudos e a rotina, né? Enfim, essas questões assim de gestão de tempo, enfim. Isso é muito bom que a FMP ela também te proporciona isso, essa questão, essa ajuda psicológica para conseguir lidar com o estudo e a vida particular. Eu já utilizei desse serviço do NAP, eu já tive é isso que eu digo, a gente sempre foi muito bem assistido. Então, isso que nem a Ju falou, de organizar, conseguir colocar em como tu vai organizar a tua rotina. Eu já utilizei, então, essa questão de hoje a gente ser formandos. Foi com base no NAP que organizou a minha previsão de formatura. Então, tudo isso foi muito bem utilizado, assim. Eu consegui organizar. Faço das palavras do Roger Claire as minhas, no sentido que hoje eu também olho muitas coisas que não consegui viver a FMP talvez do jeito que eu gostaria, por questões de trabalho. Eu entrei na faculdade já trabalhando desde o primeiro semestre, e eu digo essas coisas de mobilidade acadêmica, de viajar, ir para Brasília, ter esse contato que o pessoal tem com o Alexandre de Moraes, sabe? Eu não consegui viver exatamente tudo isso, mas sempre teve disponível pra gente, sempre teve ali. É uma questão realmente pessoal de não conseguir por N questões, né, de trabalho, serviço, mas sempre teve ali pra gente. É que são várias coisas, né, Roger Claire? Muitas coisas. E tu acaba assim, se atocanando, tem que fazer tudo. Exato. Mas como é uma larga oferta, acaba que a gente não consegue frequentar tudo, né? Hoje eu finalizo com aquele sentimento, nossa, eu queria ter participado de um grupo de pesquisa. E aí eu não consegui por questões pessoais de serviço, não tinha tempo. E a gente ainda teve as particularidades de passar por uma enchente durante essa formação e uma pandemia, né? Exato, a gente é a geração do... Exato. Somos sobreviventes, né? Nessa questão da FMP. Bom, eu queria já encaminhar aqui que vocês falassem um pouquinho de como entraram, como é que era, né? Como era a Melissa quando entrou e a Melissa que está saindo agora. Nossa. Eu entrei, acho que com muito medo. Medo o profissional, né? Hoje eu saio tranquila, de coração tranquilo, de que eu dei o meu melhor e eu tive uma excelente base, que foi a FMP. É aquilo, a gente sai com o diploma do Ministério Público, mas não é só nome, é qualidade também. Hoje eu me sinto muito estruturada, muito moldada a ser uma excelente profissional pelos profissionais que me ensinaram, assim. Tive excelência, assim, vou levar comigo cada professor, é isso que eu digo, eu olho pra trás e lembro de cada um, e tenho esse sentimento de vou sentir uma nostalgia, né, nossa, saudades, e fui muito bem ensinada, Mas tem a pós-graduação aqui, né? Você já tem bolsa de não acabou, pra né? ficar aqui, né? Não é um fim. Pra fazer as viagens Exato. também, quer dizer, a jornada não teve fim. Exato, não acabou ainda. Futura doutora Juliana. Eu acho que eu era uma pessoa mais insegura. Eu até buscava na FMP me qualificar, me sentir preparada para estar no mercado de trabalho, ainda mais com um ambiente muito competitivo. Eu acho que direito ele continua sendo um diferencial, principalmente no setor público, tanto no setor público quanto no setor privado, até porque a faculdade te dá esse leque de opções para seguir. Mas eu era uma pessoa que eu muitas vezes, particularmente falando mesmo, eu tinha muito medo de dar a minha opinião, dar um palpite. Então eu sempre fiquei mais no passivo, eu sempre fiquei mais quieta. Então eu acho que isso me permite. Agora eu quero opinar em tudo, eu quero dar pitaco, eu quero dar consulta, eu quero sempre dar a minha opinião, expor, porque eu acredito que agora eu tenho algo a mais para oferecer, assim, na questão de expor a minha opinião e sabendo que muito estudo embasou
o intelecto é muito fundamento para embasar uma opinião, né, que eu possa dar. Enfim, acho que me trouxe mais segurança para poder opinar, assim, nas questões do dia a dia, dos problemas familiares. Então eu saio mais segura, eu acho. Quem é o Roger Clair, doutor Roger Clair, que sai da FMP agora? Então, quando eu entrei, e até como eu falei lá no início, foi por uma questão de mudança de carreira, uma das coisas que eu sentia muita falta como pessoa era a questão de desenvolver o lado intelectual. Eu tinha funções assim no meu trabalho, tinha uma boa carreira, tinha um bom salário, enfim, mas sentia falta disso. 5 anos depois da FMP, eu vejo assim que eu me sinto muito mais preparado intelectualmente, principalmente pelo fato de saber de que essa caminhada continua. Não vai ser o fim do curso. Lógico, o fim do curso ele te prepara para um momento. Eu tenho a ambição também de seguir a carreira de docência, então eu quero fazer o meu mestrado também. E a questão do adquirir conhecimento, de você expandir seu intelecto, você cada vez saber mais, eu acho que foi uma das coisas assim que eu mais encontrei reverberação aqui dentro da FMP. Porque aquilo que a gente estava falando antes dos professores, quando você está vendo ali que eu entendi a matéria, só o cara começa a esmiuçar aquilo de uma forma que você vê assim, não, mas peraí, eu preciso alcançar esse nível de entendimento. Sim. E você vê, e chega num momento que você vê assim, ó, cara, o entendimento pleno dificilmente você vai ter, mas é uma caminhada da busca de conhecimento, eu acho que é uma das caminhadas assim mais gloriosas que alguém pode ter. É verdade. Porque efetivamente você vai ter aquilo consigo por toda a sua vida e vai chegar um momento, e eu vejo isso muito assim pelos colegas, enfim, que vai haver as trocas e as trocas enriquecem. E vai chegar um momento onde você passa a ser referência para os seus núcleos, enfim, determinados assuntos. Então, acredito que o Roger Clair, que sai hoje da FMP, é um cara que entrou aqui com muita sede de conhecimento, aplacou um pouco dessa sede, mas saiu com mais sede ainda. Que quer conhecer mais, quer saber mais, quer aprender mais. Não é um fim. Muito bem. Vocês querem falar algo mais? Não. É isso? Eu acho que é Gostaram isso. da experiência? Legal. A FMP é a única faculdade de Direito que tem um estúdio específico para produção de conteúdo também. É o nosso diferencial em termos de comunicação. Então você que acompanha, vem para a FMP, acessa aí fmp.edu.br. Você é diplomado? Tu vem como diplomado ou fez vestibular? Não, eu fiz vestibular. Vestibular. Vocês também, né? Diplomada. Eu entrei pelo Enem. Isso, então são as Diferencial. diferentes formas de acesso aqui à Exato. FMP. Doutora Melissa Garcia Freitas, muito obrigado, boa Eu sorte. que agradeço. Portas Obrigada. abertas para pós-graduação e Voltarei, mestrado. claro. Doutora Juliana de Paulo Paiva, muito obrigado. Obrigada. E o doutor Roger Clair Guimarães, da Leve, muito obrigado. Obrigado. Muito bem, são os nossos formandos, alunos que frequentaram, ficaram pelo menos 5 anos aqui na FMP e que saem agora transformados, saem doutores. Então vem você também aqui para a FMP, a melhor faculdade privada de Direito do Rio Grande do Sul e que oferece essa gama. A gente trouxe alunos para o FMPcast para darem esse depoimento e convencer você a vir estudar conosco. Compartilhe esse cast com seus queridos que querem também se desenvolver e venha fazer parte da FMP. Até a próxima. Obrigado pela audiência.